Então, nós vamos preservar essa conexão humana entre os nossos membros. O que é hoje o GRI Instituto? Eu não estou aqui para o curto prazo, você também não, espero que nenhum dos nossos colaboradores também não. Então, uma maneira de preservar a longevidade do GRI é preservando a qualidade do nosso clube. Olá, você está no Rethink Talks, o podcast mais especial do mercado imobiliário. E para um podcast especial, eu trouxe hoje uma pessoa que é um amigo, genuinamente, de quase 2 décadas de amizade, e é o responsável por uma operação na Europa toda. É isso mesmo. O Diego Tavares, que está aqui comigo hoje, amigo de longa data, ele é o responsável do GRI Instituto por toda a operação do Instituto na Europa. Ou seja, 50% do mercado de atuação do GRI é na Europa e sim, fica sob a responsabilidade desse jovem brasileiro que está aqui hoje, um amigo de longa data. E ele estava aqui em São Paulo, eu falei, cara, vai lá que vamos gravar essa conversa, que eu acho que é um papo importante, que as pessoas não têm noção muito do GRI Instituto, de algumas coisas, me perguntam muitas coisas. Eu falei, ó, vai lá que você vai dar essas respostas, porque você é um dos fundadores, um dos criadores também. Prazer ter você aqui hoje. Obrigado pelo convite, Gustavo, é um prazer. E ter você como mentor, como amigo também é um grande prazer. Muito legal. Diego, você é de Ribeirão Preto, um jovem ainda, na faixa dos 40, mas conta aí, quem é você, como você entrou no GRI? Legal, isso aí, sou de Ribeirão Preto, casado, com filho, 2 irmãos, e minha história começou saindo de Ribeirão Preto com 24 anos. Me formei em turismo e não falava inglês, que é um absurdo. Então, eu e minha esposa, hoje a Maíra, decidimos mudar para Londres para aprender a falar inglês. E lá, entre os desafios de um imigrante, depois de alguns anos já falando inglês, encontrei um anúncio no Orkut, na comunidade. Orkut, para quem não conhece, é o antigo Facebook, que hoje em dia acabou praticamente, só tem Instagram, mas enfim, é o Orkut. Era a mídia social da época lá. E tinha um anúncio que estava procurando um brasileiro ou alguém que falasse português e inglês para trabalhar com um banco de dados, pesquisa e uma empresa que era o GRI Instituto. E aí começou a nossa jornada Isso juntos. foi em 2010, certo? Em 2010, Isso, em junho de 2010. Então você entra no GRI em 2010 para construir banco de dados, ou seja, descobrir o nome, telefone, e-mail dos executivos do mercado imobiliário brasileiro. Isso, é isso mesmo? Na época tinha um diretor Brasil chamado Gustavo Favaron e ele precisava de alguém ali para ajudar. Era o primeiro evento na época que nós estávamos fazendo no Brasil. Gustavo com a missão de abrir mercado e precisava de um apoio ali para pesquisar mercado, pessoas, empresas que nós não tínhamos absolutamente nada em nossos sistemas. Então Mato Alto, certo? Mato E Alto. aí você falou que era um evento. Então, para quem não conhece o GRI Instituto antigamente, né, foi criado em 1998. Mas em 2010, quando você entrou ali, conta um pouco o que era essa empresa GRI Instituto na época ali. Era uma empresa bem, vamos dizer, familiar, né? Eram mais ou menos 12 a 15 pessoas, o Henri, o nosso chairman, que tocava a operação, e eram eventos, literalmente eventos. Quantos eventos, mais ou menos? Eram mais ou menos 12 eventos, e eu lembro que você entrou para tocar Brasil, Índia e Estados Unidos, se eu não me engano, e nós trabalhamos juntos nesses projetos. E era eventos. Então, 2 dias, vendia ticket, todo ano começava do zero, com o objetivo, claro, sempre de trazer investidores internacionais para se relacionar com o público local, seja em Índia, Brasil, Turquia. Então, era esse os modus operantes do GRI naquela época. A fonte de receita era vender ingressos para os eventos. Patrocínios. E o evento vai 2 dias para o Brasil, fazia o evento, voltava, depois de um ano voltava de novo. É isso aí. E quais eram as dores ali desse... porque isso mudou, né? Assim, conta um pouco dessa trajetória. O que você identificou ali? O que você ajudou a construir de mudança a partir dessa empresa de evento em 2010? Acho que foi uma construção, né? Poder participar dessas atividades e se relacionar com os nossos clientes,
A partir do segundo ano, nós começamos a receber muitas perguntas sobre pessoas que participaram na edição anterior e não estavam lá naquele ano. Então, nós viemos para o Brasil no segundo ano e falamos, cara, mas e aquele americano que participou ano passado? Eu perdi o contato dele, eu não vi mais ele. E foi aí que começou a dar os estalos de, cara, de fato, relacionamento, se nós encontrarmos uma pessoa uma vez na vida e depois nunca mais, ou uma vez por ano, é muito difícil de você construir esse relacionamento. E aí foi quando nós começamos a amadurecer a ideia do clube. Por que não, ao invés de cobrar um ticket para uma conferência, nós cobramos uma membership anual, onde esses executivos podem se relacionar diversas vezes por ano. E foi aí que o Henri, né, você, o Henri, entendeu que a gente poderia ou deveria testar essa ideia aqui no Brasil. E foi aí que começou o E o GR Clube. Brasil foi interessante. Naquele momento, a gente morava em Londres. Quando a gente volta para o Brasil para fazer um teste no Brasil, enquanto a empresa em Londres continuava a mesma coisa. Com Então, modus operandi. eram 2 brasileiros aqui. Foi engraçado, né? Que por questões pessoais a gente decidiu voltar para o Brasil na mesma época e o Henri tinha, né, não tinha domínio no mercado. Falou, cara, vocês dois estão aí, tem essa ideia do clube, por que não testar, né? E ver o que resultado daria. E foi muito legal, né? E, o processo de construção foi muito interessante também. Então a gente conversava com algumas pessoas, algumas gostavam muito, outras nem tanto, mas nós tínhamos certeza que era algo necessário para o mercado. Então eu tinha muito receio na época de, cara, nós vamos fazer um club meeting, e aí, que se não aparecer ninguém, como que vai ser? E eu me lembro exatamente desse dia. Então a primeira atividade teve mais de 120 participantes num jantar aqui em São Paulo. Falei, cara, é isso. Agora vamos acelerar. Pela primeira atividade já está testado e vamos fazer esse clube acontecer. E foi bizarro, né? Em 3 anos de operação, cresceu absurdamente o engajamento, o número de membros, O receita. apoio do membro brasileiro foi muito grande, Foi né? muito legal. Estar aqui, né, junto com eles também, acho que foi uma experiência muito importante de ir entendendo e ajustando o produto, entendendo que formatos funcionavam ou não. Pequenos detalhes. Então, você entende que, por exemplo, às vezes a gente fazia um café da tarde ou um happy hour, muita gente se enrolava no trabalho e não conseguia participar, então a gente entendeu que talvez um café da manhã funciona melhor porque é a primeira agenda do cara. Então, alguns desafios operacionais que só você estando no dia a dia ali você consegue responder. Legal. E aí, esse modelo aqui dá tão certo que a gente recebe o convite para, bom, esses brasileiros malucos fizeram o negócio dar certo aí, vocês não fazem dar certo no resto do mundo, né? E aí, em 2016, eu assumo como CEO global. E quem me conhece, quem me acompanha, eu falo bastante, estou em podcast e tal, mas eu fiz questão de convidar o Diego aqui porque não teria feito absolutamente nada sem esse cara que está sentado aqui. Porque não adianta falar que a gente faz nada sozinho, né? E você, desde o começo ali, a gente veio junto numa dupla dinâmica boa ali, né? Que eu sempre aprendo muito com você, essa troca é muito boa. E é um cara que sempre acompanhou. E quando eu fui convidado para ser CEO global, o Brasil estava andando muito bem. Eu falo, bom, eu vou, mas eu vou levar o meu fiel escudeiro junto aqui. Vai eu e minha dupla aqui. E aí lá vai você, e você é nomeado Managing Director para tocar a operação europeia inteira. E para quem não conhece, o GRI é muito maior lá fora do que aqui no Brasil. A operação do GRI na Europa é metade da operação mundial inteira, toda na Europa, né? E esse cara que tá aqui eu te falo, cara, se eu for lá, eu vou assumo, mas você vem como para tocar a Europa inteira. Não tinha mais ninguém no time que era brasileiro, um time totalmente novo, né? Porque a gente fez quase que um takeover da própria Sim. empresa, né? Na época. E aí você começa a viajar para Londres todos os meses para poder dominar o modelo lá e implementar o modelo brasileiro na Europa. Como é que foi esse processo? Cara, foi um grande desafio e uma grande lição, né? Então, eu como gestor me desenvolvi aqui no Brasil, né? Lá em Londres trabalhava sob sua responsabilidade, aqui no Brasil assumi cargo de liderança e gestão e fui para Londres para ser o MD. E, cara, nas primeiras reuniões foi claro que não a receitinha de bolo que eu tinha aqui em Brasil que não ia Não adianta funcionar. copy and paste lá na Europa, né? E nós tínhamos time de UK, tínhamos times de França, Itália, Espanha, e são universos totalmente diferentes, culturas e gestão de pessoas totalmente diferentes. Porque você herdou um time de um gestor anterior que
tinha talvez um estilo de gestão diferente do seu, né? Sim. E mesmo com o meu estilo de gestão, era importante você customizar essa gestão para cada país. Então, o italiano, se você não organizar mais a reunião, a coisa não vai andar. Com o alemão, você tem que ser mais pragmático, então não adianta você também ficar com muita conversinha ali. Meia hora de reunião você resolve. Então, foi uma escola, foi muito interessante. E foi um desafio muito interessante a implementação do clube lá. De conseguir reverter também a mente dos nossos clientes em membership, entender que era um novo modelo de negócio, que não era só mais uma conferência, sim um clube, uma anuidade, que eles poderiam participar de diversas atividades. Então foram anos ali de reeducação de clientes que nós já tínhamos desde 1998. Então foi um processo tanto de gestão quanto de reeducação do nosso próprio cliente. E o valor que o GRI se propõe a entregar para o cliente nesse momento especificamente é ligado a relacionamento, certo? E você sentiu que conseguiu entregar mais valor para esse cliente. Assim, alguns países a gente conseguiu entregar isso muito mais rápido, Uhum. outros um pouco mais demorado. Então, questão de Espanha, Itália, França andou muito mais rápido do que Alemanha, Inglaterra e leste europeu, por exemplo. Mas aos poucos eles vão interagindo, vão tomando ownership do clube, vão organizando atividades por si só, vão se engajando mais e aí trazendo convidados deles também. Então, eu quero trazer o ministro de Finanças da França, que eu tenho relacionamento, para bater um papo aqui com a gente. Claro, por que não? Então, ao longo do tempo, eles foram se engajando e entendendo o valor daquilo também, que foi bem legal. Legal. E quando você, acelerando aqui no tempo, aí veio o Covid, a gente poderíamos ficar aqui 3 episódios falando das dores que a gente passou na época da Covid. Mas o fato é que a gente sobreviveu, saiu mais forte dali, né? Qual foi a principal lição que você aprendeu da época do Covid? Imagine você que está assistindo a gente aí que até 2020, fevereiro de 2020, todos os eventos do GRI, né, era um clube de relacionamento em que o evento é o produto que a gente entrega, o network, né? Que é a forma mais eficiente de se fazer networking. Mas todos esses eventos, eles eram offline. E aí, do dia para a noite, a gente descobre que a gente não pode fazer mais nenhum evento offline. E como é que você vai cobrar uma membership sem poder entregar o produto seu, né? E a gente vai para centenas de eventos online com uma curadoria muito boa, mais de 400, 500 eventos, era mais do que um por dia a média. Qual foi a lição principal que você tirou daquilo ali? Porque a gente saiu como GRI mais forte do que a gente entrou ali, né? E poderíamos ter morrido ali, né? Sim. Ficamos como empresários e como sócios, ficamos sem salário um bom tempo. Sim. Tivemos que realmente se Foi sacrificar para poder crítico. sobreviver, porque não tinha entrada de receita na empresa, né? Qual foi a principal lição desse período para você? Gustavo, eu estava refletindo sobre isso esses dias, e a principal foi muito doloroso, como você falou, foi momentos tensos ali de equipe, de sobrevivência, né? Mas aí a minha conclusão é que o GRI Instituto começou ali. Uhum. O GRI Instituto começou ali, porque a maior lição foi que nós não podemos ser um único canal de relacionamento com os nossos membros. E naquela época era só eventos. Por mais que eram eventos, um club meet, uma conferência, tinha uma variedade de eventos, mas era o único canal de comunicação com os nossos membros. E dali a gente entendeu que nós precisamos estar online, nós precisamos produzir conteúdo, nós precisamos ser Muito mais, relevante, né? precisamos ser muito mais e não depender só de uma bala de prata ou só de um tipo de produto. Então, o GRI Instituto começou ali. Aí as pessoas falam hoje, mas qual que foi a grande mudança do GRI Clube para o Instituto? Não teve uma grande mudança. Foi um desenvolvimento natural ao longo dos anos que ele deixou de ser clube lá atrás. Uhum. Então, hoje, com uma nova roupagem, com um compromisso muito maior de gerar dados, gerar relatórios, ser muito mais presente no mercado, foi algo natural que aconteceu desde 2020. Interessante. Essa era a pergunta próxima minha mesmo. E você respondeu com muita habilidade, você conseguiu ligar. Eu lembro que quando a gente estava em 2020 ali, que foi 2019 tinha sido um belíssimo ano nosso, 2020 a gente estava com 250 pessoas na equipe para explodir, crescer de vez mesmo. A gente tava, não, esse ano vai ser nosso ano, né? E eu lembro que quando eu punha a cabeça no travesseiro para dormir, 2, 3 da manhã, eu falava, cara, por que tá acontecendo isso, assim, né? E alguma coisa diz assim, cara, eu vou entender o porquê em algum momento. A gente tem que confiar no fluxo da vida, seja Deus, seja o que for, porque deve ter algum motivo, porque a gente
deve ter alguma coisa boa vai sair disso, não é Com certeza. possível que vai ser só dor isso aqui, né? E eu acho que eu concordo com você, a gente saiu muito mais forte, assim como profissionais também, como sócios, assim, ali separou o joio do trigo ali a gente realmente deu uma mudança boa. Agora fala um pouco mais pra gente isso aqui. Então, vamos lá, recapitulando, a gente veio do eventos, aí o evento a gente transforma num clube, e aí um clube sai de um clube para virar um think tank, um ecossistema do mercado imobiliário de infraestrutura com mais de 100 mil membros do mundo todo, é, desculpa, de 20 mil membros do mundo todo, de mais de 100 países, inverti os números. Como que foi esse processo e o que é hoje o GRI Instituto? O GR Instituto, hoje, nós conseguimos, de fato, estar presente no dia a dia e com relevância no mercado imobiliário global, certo? Então, mais de 100 países, como você falou, nós temos diversas demandas de vários, falando de Europa, que é o meu quintal ali, diversas demandas, então relação com o governo, geração de dados, geração de conteúdo, trocas de ideias, então cada membro tem um objetivo, seja ele gerar negócios, seja ele fazer um benchmark, seja ele entender se aquela dor é só dele ou não, ver novidades. Então essa expansão global, abrindo o escritório nos Emirados Árabes, trazendo essa expansão para os nossos membros. Então, um evento que nós acabamos de ter lá em novembro, onde tivemos participantes de todos os locais do mundo, tanto buscando investimento, mas também entendendo o que está acontecendo ali, né? Um desenvolvimento urbano massivo, o que eu posso aprender, é, que lições eu posso trazer, tanto como visão para minha empresa, mas também de mundo. Então, Ou seja, muito mais que network, né? muito mais que network e tentar são dores diferentes. Cada membro, cada empresa são dores diferentes e hoje a gente tem uma plataforma com diversos recursos para poder apoiar ele em diferentes momentos. Antigamente, o nosso membro participava só em alguns momentos ou de captação, quando ele estava precisando Levantar um dinheiro, levantar o dinheiro, ou fazer um vender um prédio, projeto, né? era muito pontual. Hoje, o GR Instituto ele faz parte do dia a dia. Qualquer dor que ele tem no dia a dia, ele vai encontrar um grupo que ele pode se relacionar, ele vai encontrar uma atividade com um tema específico que ele está precisando. Então, hoje a gente consegue fazer parte do dia a dia dele para eternidade, né? Então, assim que a empresa vai se desenvolvendo e tendo os problemas diferentes, os problemas são iguais. Agora, uma coisa que me perguntam às vezes, eu quero te devolver essa pergunta, cara, como é que vocês conseguem fazer? Por exemplo, nós temos o maior evento que nós fazemos, os dois maiores eventos, quem faz é você. O evento de Paris, que é o Europa GRI, que é um evento já de 25 anos, 20, e 26 tralalá, anos, 26 etc. anos. É um evento que traz 700 CEOs das principais empresas do mercado imobiliário europeu, né, no melhor hotel de Paris, um belíssimo hotel, lotado, e os caras param, ficam 2 dias, a Europa inteira vai para lá. E o outro é na Suíça, em St. Moritz, no Badrutz Palace, que são aí 150 executivos. Aí é um evento extremamente premium, que vão com as esposas, que ficam ali 5 dias em atividades de esportes, social e de conteúdo também. É, as pessoas me perguntam assim, cara, mas como é que vocês conseguem convencer 700 caras a fazer isso? Ou 150 outros caras a pegar o avião deles particular, muitas vezes, voar para lá, ou, enfim, ir para lá e ficar lá na mesma data, todo ano. Qual que é a mágica de vocês, etc, né? Eu falo, não tem mágica, né? Mas talvez tenha alguma mágica. Conta aí a receita de bolo. É algo desafiador mesmo. Então, a agenda desses caras são mega complicadas e, de fato, a gente tem que entregar valor. Se nós não estivéssemos entregando valor para eles, o GR não estaria onde está hoje, 26 anos de história de um evento, que evento que dura 26 anos. É muito difícil Raros. você manter esse evento vivo. E eu acho que de novo, é um mix de coisas, né? Então, é o formato onde esses caras vão lá para se relacionar, ter discussões abertas, poderem, de fato, trocar, não só aprender, mas são 2 dias de muita troca. Acho que o momento do ano ali é muito específico, então a volta do verão europeu, onde eles querem entender o que pode esperar aí para o segundo semestre, isso é muito interessante também, mas tem um trabalho todo de back-office, né? Nosso time de pesquisa, produção,
que acontece um ano antes. Então, entreguei o evento agora em setembro, então a gente já tem não só esse evento, mas a gente já tem um calendário de 2026 inteiro planejado. Porque esses caras precisam de antecedência. Eles precisam planejar o calendário deles estrategicamente dentro do GRI ou de qualquer coisa que seja. E para nós entender quais são as dores dele, quais são as necessidades dele com um ano de antecedência, é um desafio grande também. Porque Às vezes eu tenho a sensação, as pessoas, quando eu falo que o evento X, ou qualquer evento nosso, a maior parte dos eventos maiores, eles são pelo menos, precisam de 9 a 10 meses de antecedência, de muito trabalho, as pessoas falam, mas tudo isso, mas por que isso precisa de tanto Mas você tempo, lembra né? quando a gente fazia os eventos, os caras falaram, tá, você faz esse evento aqui, mas o que você faz o resto do ano? É, é verdade. Mas eu acho que para ser número um no que a gente faz no mundo, tem que ter esse nível de profissionalismo, Mas né? só voltando aqui, então esse processo de produção, além de antecedência, o que é importante? É colocar as pessoas certas no lugar certo. É um trabalho de curadoria do nosso time muito grande de entender, a gente vai discutir, nós vamos discutir logística na Polônia, tá? Quem são hoje as 20 pessoas mais relevantes daquele mercado? E tentar trazer essas pessoas. Por quê? Porque a gente entende que para eles e para quem está olhando para a Uhum. Polônia é riquíssimo ter isso. Então, o nosso trabalho de curadoria para cada sessão, para cada abertura, entendendo o momento de mercado, e isso é fundamental para trazer valor para esses caras. Esses caras são, como você falou, são os CEOs, os diretores das principais empresas de Europa. Esses caras consomem conteúdo o dia inteiro. São pessoas mega inteligentes e esclarecidas. Se não for algo de muito valor para eles, Eles não vão investir o tempo deles, né? com certeza. E o bem maior deles é o tempo hoje. Uma curiosidade que as pessoas têm muitas vezes, como é que eu recebo no meu Instagram, às vezes, uma pergunta, alguma coisa. Falando nisso, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui, se inscreve no canal, porque esses papos aqui são sempre bem legais e eu conto com o seu apoio, tá? Mas eu recebo muitas perguntas e muitas delas tocam com relação a como é que eu vou fazer parte do GRI, como é que eu participo, né? E aqui, muito menos para vender peixe, de falar como é que é, mas a curiosidade mesmo, como é que é o processo behind the scenes, né? Por trás das cenas ali para a gente, porque foi todo um processo que foi aperfeiçoado ano a ano. Cada ano a gente melhora alguma coisa, muda, cria um layer diferente, um formulário ou uma análise diferente. Como hoje funciona para um cara que entra no site do GRI e fala, pô, eu quero participar desse clube aqui ou desse instituto agora. Como é que funciona isso aí na prática? Gustavo, nós temos um cuidado muito grande em relação à qualidade e exclusividade do Instituto. Então, hoje nós temos um approval council. Então, este candidato ou esse potencial membro, ele tem que nos passar informações dele, da empresa dele, tem que passar por esse Que tipo crivo. de informação? Nome, Nome, biografia? biografia, o tamanho da empresa, os planos deles de expansão. Por quê? Além do approval council, né, O Approval Council, para quem está acompanhando aqui, é o quê? é um grupo de membros Aham. que eles Que tamanho? 50 membros, 100 membros? depende da região, mas na média uns 50 membros, que nós temos É votações por país esse grupo, né? por país ou por região, que Tá. nós temos sessões regulares, onde os novos entrantes submetem o seu perfil para aprovação. Então, com isso, a gente garante que os novos membros são aprovados pelos membros, para justamente evitar algum caso indesejado ou um nível de senioridade, de relevância no mercado. Então, isso foi muito importante dos novos membros serem aprovados pelos membros. E tem um fator importante também, que é a relação entre que a gente chama em inglês de principal e advisors. Então, nós temos um limite de número de advisors, que são aqueles prestadores de serviço, que são mega relevantes dentro do Ou mercado. seja, um limite de participantes que são prestadores de serviço, é isso? Isso. Então, você tem advogados, arquitetos, consultorias, que obviamente querem participar do clube para poder se relacionar com os nossos investidores, incorporadores, redes hoteleiras e tudo mais, Para fazer negócio, para fazer inclusive. E negócio, tudo vender o certo. serviço deles, e esse é o jogo. Mas para preservar o ambiente de negócio e a exclusividade desse ambiente, nós temos o limite de número de participantes desses prestadores de serviço. E é algo que, de fato, faz muita diferença quando você vai para o encontro e não ter toda hora vem um prestador de serviço te abordar, tentando vender um serviço, e a gente nem... É muito interessante isso, porque
O que nós fazemos com os nossos prestadores de serviço é muito mais tentar trazer o lado intelectual deles para participar das discussões que são, de fato, mega relevantes e importantes para o mercado, do que serem meros Cara, vendedores tentando... isso é uma coisa diferente. Eu frequento eventos do GRI, né, nossos mesmo, mas frequento outros. E eu percebo que o volume de prestadores de serviço, que são players super importantes para o mercado. Você não faz um negócio imobiliário nem pequeno, nem médio, nem grande, sem um advogado. Sim. Você não vai incorporar e desenvolver sem um arquiteto. Você não vai fazer uma venda de um prédio sem a JLL, a CBRE, a Cushman. Enfim, esses caras são os grandes players do mercado e você tem que ter eles junto, obviamente, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um equilíbrio da quantidade e ter mais gente... A gente parte do... essa é uma criação essa diferencial de Principal Advisor foi uma criação do nosso chairman, né? E ele usa muito como critério tomar risco. Né? Isso. Quando você toma risco é quando você põe o seu dinheiro para jogo, né? Ou o dinheiro de um fundo, né? Eu acho isso importante. Eu acho que talvez esse seja quando me perguntam, eu acho que esse é um dos grandes segredos. E isso significa que muitas vezes eu sei que você tem dificuldade com o seu time comercial, que fica bravo, que quer vender e não vai poder vender porque não tem a cota não tá é 80-20 ali e se não for não entra mais, né? E é fundamental ao longo dos anos que a gente fala, né? Eu não estou aqui para o curto prazo, você também não, espero que nenhum dos nossos colaboradores também não. Então, uma maneira de preservar a longevidade do GRI é preservando a qualidade do nosso clube. Legal. Diego, uma das preocupações que a gente tem ali dentro do GRI é com inteligência artificial. A gente há muito tempo está acompanhando, está tentando fazer muita coisa, mas conta aqui para nossa audiência como é que a temática de inteligência artificial consegue ser plugada num ecossistema como o do GRI, que tem milhões de dados, bilhões de dados, que tem um CRM, eu diria que é o maior do mundo para lideranças de real estate. Isso eu não tenho dúvida. Não existe outro banco de dados tão grande e robusto do tamanho do nosso. Como é que você pode compartilhar aqui que tipo de ações você tem visto já e até que ponto que IA ou AI pode ser disruptivo e pode entregar ainda mais valor para essa jornada dos nossos membros? Gustavo, normalmente essas tendências acabam entrando no GRI muito antes de estar em mídia, de estar, né, de uma maneira discutida de uma maneira mais abrangente aí. Então, lá atrás, estava até lembrando isso, em 2012, se eu não me engano, nós tivemos o British GRI e teve uma discussão sobre tokenização de ativos imobiliários. Olha isso, 14, 15 anos atrás. Então, isso vem, o tema de AI ou qualquer outro tema disruptivo, ele acaba não nascendo, mas sendo discutido de uma maneira embrionária dentro do GRI, isso é muito legal. E o AI foi, né, lá atrás, como eu te falei agora, 2012, a questão do blockchain, da tokenização. Então, nós vemos o AI em duas formas, né, tanto para dentro do clube, no back office ali, que otimizar processo. Hoje nós temos um time dedicado a AI dentro do GRI. Ontem estava sentado lá com eles, olhando os processos. É fantástico. É algo fantástico, um time que vai de fato entregar muito valor para os nossos processos, para a nossa empresa, trazer muita qualidade, e isso não tem volta, né? Inclusive, estava falando com um colega que hoje, com o novo recurso do iPhone ali de silenciar as ligações e o AI perguntar quem que está ligando e o porquê, e ao mesmo tempo hoje você tem pre-sales por AI, hoje a gente chegou, de fato, a AI estar conversando com AI. Uhum. Então, pre-sales, AI liga para o seu celular, AI que responde. Olha isso, né? E vem evoluindo muito rápido. Então, dentro do back-office, nós estamos 100% dedicado a implementar as melhores práticas, descobrindo, então a gente vai criando coisas também para facilitar nosso dia a dia, o que acaba também beneficiando os membros de uma maneira direta, porque nossa plataforma hoje já tem muito AI, que facilita o quê? Qualquer mudança que você faz no seu perfil, comecei a investir em Portugal, você atualizou o seu perfil, automaticamente o nosso AI já vai identificar
potenciais parceiros de negócio para você, ou membros para você se relacionar de acordo com o seu interesse. E isso vem evoluindo a cada dia. A gente consegue manter esses perfis mais atualizados a cada dia mais, sugerir conexões mais assertivas, então isso é fantástico. Além da questão de dados, antecipação de tendências de mercado, poder trazer esses temas para dentro das nossas discussões. Então, cara, é assim, é uma velocidade cavalar que vem evoluindo essa questão de AI, não só dentro do mercado imobiliário, mas dentro da nossa empresa também. Eu me atrevo a dizer que nos próximos 12 meses a gente vai ter um salto assim considerável de tudo que a gente está vendo ali dentro. Que o que eu percebo é que a gente tem muito isso, né? De não querer sair fazendo, implementando, né? A gente põe uns caras meio chato lá, que são meio nerd mesmo, que estão olhando ali, que almoçam AI, jantam AI, e gostam daquilo ali, e estão fazendo coisas com profundidade. E é meio aquela raiz que vai crescendo, demora, você não vê muito crescer, mas a hora que começar a crescer vai ser que nem bambu, vai ser Vai. muito rápido. Eu estou muito ansioso para ver, que eu acho que os próximos 12 meses vão ser transformacionais. Diego, estamos quase chegando aqui ao final. Eu queria fechar aqui com uma curiosidade interessante, né? O GRI Instituto é um instituto privado, internacional, com sede na Índia, como todo mundo já sabe, no México, São Paulo, Campinas, Londres, Abu Dhabi. E tem mais de 20 nacionalidades na equipe, são 250 pessoas. Mas tem uma curiosidade que as pessoas às vezes se surpreendem, eu queria que você ajudasse a explicar isso, é que a gestão da empresa e os sócios, né, você é um deles, são todos brasileiros, né? É uma gestão de uma empresa global feita por um bando de brasileiros hoje em dia. E não era assim até quando a gente Sim. entrou, né? Explica um pouco esse movimento, como é estar nesse movimento e qual é a sua definição da cultura do GRI? É um movimento muito interessante, né? Por quê? E alinha muito com a questão da cultura. A questão do desenvolvimento das pessoas internamente. Então, hoje, se eu preciso contratar algum líder, o primeiro lugar que eu vou olhar é para minha equipe, para poder desenvolver, para poder dar oportunidade, porque foi o meu caso. Eu comecei como seu estagiário e hoje sou sócio global da operação. E é um business tão complexo, Gustavo. As pessoas, às vezes nós vamos fazer algumas entrevistas e as pessoas, não, eu já faço evento, eu já organizo evento. Né? Só dá Mas aquele. 10 em cada 10 que vão no nosso escritório visitar, entende, e a gente abre os sistemas e fala, que isso? É, Loucura. assim, o evento é a pontinha do iceberg, né? De toda a complexidade que a gente conversou um pouquinho aqui para organizar essas agendas e interesses e tudo mais. Então, ter um time brasileiro é muito recompensador, é muito legal, é muito gratificante você poder dar a oportunidade das pessoas se desenvolverem de fato no nosso escritório. Hoje, os meus dois heads que eu tenho na minha equipe, os dois, a Giovana começou como Estagiário. estagiária e o Vitor começou como vendedor. Então, hoje eles são heads da nossa divisão. E você poder dar essa oportunidade, nós estamos expatriando pessoas, então, voltando a ter um time mais presente em algumas localidades, nós estamos enviando pessoas para lá. Né? Então, você dá essa oportunidade de É porque não mundo. só as lideranças, né? Desculpa te interromper, Imagina. mas é para dar contexto, que eu acho que eu fui muito específico falar das lideranças. Mas eu diria que hoje cerca de 70% dos colaboradores do GRI são brasileiros, desses 250, né? E muitos deles, mas é brasileiro. O cara que tá tocando na Alemanha é um brasileiro. O cara que tá tocando na França é uma brasileira. E por aí vai. Então, assim, essas pessoas também são brasileiros e viajam muito, ou estão lá baseados na França, ou na Alemanha, ou na Índia. Mas o head de Índia é brasileiro e por aí vai, né? Então, poder oferecer essa oportunidade de globalização para os nossos executivos também é algo fantástico. Como você falou, ou viajam ali a cada mês ou 2 meses para estar próximos aos membros, fazerem visitas comerciais e tudo mais, ou mesmo expatriando. Então, temos pessoas que se mudaram com família, para Londres, para Abu Dhabi e tudo mais. Então, é muito legal poder ver essa diversidade. E também contratamos europeus também. Tem italianos, tem os franceses, tem os alemães, o meu time em Campinas também. Então é muito legal ver essa pluralidade dentro do GRI. Muito legal. Diego, estamos chegando aqui à reta final. Eu queria que você deixasse uma mensagem de uma visão. Onde é que, se você fechar os olhos, é uma loucura isso, mas daqui 5 anos, onde é que você entende que o GR Instituto vai estar? Qual vai ser a carinha desse instituto?
O que que você tem como visão para o GRI? Eu acho que hoje a gente vive num mundo muito digital, muito superficial, e o GRI, hoje de manhã, eu participei do GRI Experience aqui em São Paulo, uma atividade de tênis muito bacana com os membros de Brasil. O GRI, ele vai ser a plataforma onde as pessoas de fato se conectam num nível pessoal, Profundo. profundo, com essa esteira da longevidade, né? Cada momento da sua vida você tem um problema, você tem um desafios, e o GRI Instituto vai ser um ponto de apoio para essas conexões e a gente entender que isso é muito mais valioso do que o digital. Então, nós vamos preservar essa conexão humana entre os nossos membros. Legal. Diego, muito obrigado. Acho que estava ensaiando essa conversa a tempo. Fiquei muito feliz que coincidiu essa data sua estar aqui em São Paulo. Obrigado, um prazer, uma honra trabalhar para você. Eu digo que eu tenho vários chefes, você é um dos meus chefes aí que eu tento servir e atender da melhor forma possível. Tenho muito orgulho da sua trajetória. Eu acho que o Diego veio de baixo, assim, eu também vim de baixo, mas depois que a gente se identifica tanto, eu acho porque a gente tem uma história de vida muito comum, muito parecida e desejo muito sucesso. Sei que está crescendo muito. Aí ano que vem temos grandes desafios pela frente Com e certeza. vou ficar muito feliz de continuar vendo o seu crescimento e voando muito alto. Você merece. Obrigado, cara. É um prazer estar com você nessa jornada aí. O GRI nos proporcionou muitos aprendizados, muitos desafios e o futuro eu tenho certeza que tem muitas mais coisas promissoras Deus e quiser. agradeço de coração aí a oportunidade e a oportunidade de seguir essa parceria por muitos e muitos anos. Bora juntos. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, compartilha essa conversa se você achou que foi útil e te vejo na próxima. Um abraço, até lá.